para a cidade de Curitiba, de receber todos esses irmãos e irmãs da América e do Caribe num movimento tão importante da sociedade civil organizada na busca dos direitos e da cidadania de todos. Esta é uma oportunidade ímpar, diria eu, para somar esforços da nossa organização junto com os esforços que governos, sociedade civil, organismos internacionais têm feito para dar visibilidade ao tema da diversidade sexual. Que esta conferência seja o espaço para a comunhão dos princípios que nos são essenciais: a busca da igualdade de direitos, o respeito à diversidade e o alcance da equidade. Segundo estudo feito pela IGA em 2009, 86 países em todo o mundo punem relações sexuais de pessoas do mesmo sexo com prisão, e 5 desses com pena de morte. Vale registrar, todavia, que 52 países dispõem de legislação de proteção com leis antidiscriminação e 23 reconhecem a união entre pessoas do mesmo sexo, incluindo alguns em nosso continente. Eu participei das primeiras paradas e das primeiras passeatas, e elas eram consideradas crimes, objeto de chacota e de discriminação. Por isso, a luta de vocês, a nossa luta, deu um status institucional e político a uma causa que é universal, há uma causa que é o combate ao preconceito. Nós queremos entrar no debate sobre direitos civis de união estável entre pessoas que podem fazer essa união. É um preceito constitucional, é uma luta, e vocês sabem muito bem como ganhar essa batalha, como ser vitorioso. Um grande abraço e viva a 5ª conferência. Muito obrigado. Prazer ver pessoas novas aqui, e não estou falando apenas de pessoas novas brasileiras, mas também companheiros e companheiras novas da América Latina e Caribe. O movimento LGBT se mistura com a história da luta contra a AIDS no Brasil, e nos anos mais recentes o movimento saiu, a agenda cresceu, e abrangeu a agenda de direitos humanos de uma forma mais ampla. E queria dizer que a América Latina e o Caribe, a América Latina em especial, o Caribe com mais dificuldade, tem excelentes experiências no combate à homofobia, e não é só o Brasil. Eu quero agradecer a grande honra, o convite de aqui comparecer, a alegria de poder aqui aparecer pela primeira vez para, de viva voz, começar a dialogar, respondendo a uma onda que o Brasil viveu 3 semanas atrás, porque em 21 de dezembro o presidente Lula coordenou com mais de 10 ministros o ato de lançamento do 3º Programa Nacional de Direitos Humanos, com uma riquíssima participação do segmento LGBTI, que nós avaliamos como o segmento mais articulado para a intervenção nas 27 conferências estaduais. E o Brasil recebe tantos visitantes para um encontro em que aprendemos e que reforçamos o nosso compromisso, o compromisso de iniciar já o processo, os preparativos para a 2ª Conferência Nacional, implementar o Plano Nacional da Cidadania LGBTI e a convocação para que assumam junto conosco esta compreensão de que as muitas lutas pelos direitos humanos
precisam se articular numa unidade solidária em que a dignidade da luta pelo direito à diversidade sexual será tanto maior quanto mais este movimento se reconhecer como parte. Nos dias 26 e 27 de janeiro, aconteceram 10 eventos temáticos e simultâneos. Esses eventos pré-conferência subsidiaram debates importantes, como a discussão sobre a epidemia de HIV e AIDS, a homo-lesbofobia nas escolas, visibilidade, avanços legais, enfrentamento ao fundamentalismo religioso e mídia. O participante fez a escolha sobre qual grupo de trabalho integraria. Em cada grupo era trabalhado um eixo temático como instrumentos para a gestão de direitos, crimes de ódio e discriminação, participação em políticas públicas, alianças estratégicas, descriminalização da homossexualidade e enfrentamento da epidemia da AIDS e DSTs. O objetivo dentro de cada grupo de trabalho era chegar a denominadores comuns sobre as recomendações a serem estabelecidas em cada tema. Essas recomendações vieram a compor a Carta de Curitiba, um documento que será utilizado para construir políticas de promoção dos direitos LGBTI na América Latina e Caribe. Paralelo à 5ª Conferência ILGA-LAC, aconteceu a 2ª Marcha LGBTI da América Latina e Caribe. O evento aconteceu no dia 29 de janeiro, data em que no Brasil é celebrado o Dia da Visibilidade Trans. A marcha contou com participação em massa dos integrantes da conferência. Ela seguiu pelo centro da cidade de Curitiba, despertando a atenção da população. A discriminação! Não, não, não! A discriminação! No último dia do encontro, após todos os debates, os conferencistas se reuniram em uma plenária. A plenária final serviu para sistematizar e aprovar as recomendações acordadas nos grupos de trabalho. Como resultado final, as propostas foram elencadas em 29 tópicos, que compuseram um documento batizado de Carta de Curitiba. Este documento servirá como diretriz para as próximas conferências.